Então hoje está conosco, para a nossa alegria, Luiz Roberto Scholl, bastante conhecido da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado. Multiplicador da Ferves, palestrante, trabalhador do Seara do Mestre, escritor, última obra que ele vai falar hoje sobre o Espiritismo e a renovação social. Então, ele vai coordenar o trabalho a partir de agora e que Jesus continue conosco. Que assim seja. Um grande abraço no coração de cada um de vocês que estão aqui conosco. Uma gratidão pela casa, por nos convidar para falar um pouco dessa obra que lançamos agora em janeiro, no Clube do Livro, né? Quem é associado teve a oportunidade de receber o livro. E a gente fica muito feliz de poder tratar de temas, às vezes, que não são, às vezes, tão discutidos, né? Ou refletidos, melhor dizendo, na Casa Espírita. E temos essa oportunidade, a Federação nos deu a oportunidade de lançar esse livro. E também a oportunidade de a gente, às vezes, quando fazer a divulgação do livro, falar sobre esse tema, o Espiritismo e a renovação social. Nós somos estudantes espíritas ou simpatizantes e sabemos, já no cerne, qual é o objetivo primordial da doutrina espírita. Está claro lá no Livro dos Médiuns, em toda a obra, mas no Livro dos Médiuns, Kardec coloca taxativamente no item 350, que o objetivo único e exclusivo da doutrina espírita, o principal deles é nos tornar pessoas melhores, né? Fazer a nossa melhora moral. Então, nos tornar pessoas melhores. E a doutrina espírita nos ajuda de uma forma incomparável nesse processo. Ela nos ajuda a nós buscarmos aquele autoconhecimento tão necessário para nós fazermos uma reforma. Nós temos que saber o que é preciso ser reformado, o autoconhecimento, portanto. Aquele autoencontro conosco mesmo, compreendendo as nossas fragilidades e as nossas fortalezas. A doutrina espírita também nos ajuda a encontrar uma espiritualidade, mas uma espiritualidade verdadeira, aquela que sai de dentro de nós, né? que se emana de nós, não a que nós talvez estivemos vivenciando ao longo dos séculos, que se transformou numa coisa mais exterior do que interior. E acima de tudo, a doutrina espírita nos ajuda a nós compreendermos, fortalecermos e termos uma confiança plena no ser criador, que é o nosso Pai maior, que é Deus. Então, sabendo desse processo, nós poderíamos pensar que pararia por aí o objetivo da doutrina espírita, nos transformar em pessoas melhores. Mas ao longo de toda a codificação, nós vamos ler na obra de Kardec, há objetivos que podemos dizer assim, secundários, entre aspas, que são a consequência desse objetivo principal. Porque a reforma do ser vai trazer coisas positivas, consequências positivas. Então, o objetivo da doutrina espírita, nós podemos colocar também, é que fazer com que nós tenhamos reflexões profundas sobre a ação ética desse ser renovado no mundo, né? Qual é a postura desse ser? Qual é a postura que ele tem, esse ser renovado moralmente, ou está em renovação, porque nós estamos em constante renovação? Qual é a postura dele frente à construção de um ser coletivo, ou seja, de uma sociedade melhor, mais justa, mais amorosa? Qual é a posição, qual é a forma de ação desse ser nessa construção desta nova sociedade? Porque essa construção terá que ser baseada na sua reforma moral. E aí nós vamos falar da questão do respeito às diversidades, que aquele ser já reformado começa a entender. A solidariedade tem que ser desenvolvida em cada um de nós, o sentido de cooperação. O objetivo desse livro que nós estamos lançando hoje aqui na casa, né? A gente está lançando constantemente ele ao longo das nossas exposições, é fazer exatamente esse despertar, muitas vezes, da consciência nossa que ainda está adormecida. E não há uma crítica a ninguém, nem a posturas, nem nada, mas um olhar mais profundo para nós. Um olhar para a nossa consciência, porque apesar de todo o conhecimento espírita,
e esse conhecimento nos proporciona riquezas extraordinárias, talvez nós ainda não tenhamos compreendido o nosso papel, não temos despertado para o papel pessoal nosso nessa construção do mundo melhor. Porque talvez nós estejamos ainda voltados, e aí é um olhar íntimo para cada um, para aquela questão de espiritualidade é algo que não tem nada a ver com a matéria. A minha ação no mundo é uma, a minha ação espiritual é outra. Quando Emmanuel, Kardec, todos falam, né, que do templo, essa palavra do Emmanuel, né, o templo, o lar, a escola e a oficina, tudo é a mesma coisa. Então, exercitar a espiritualidade, no sentido de criar em nós um sentimento humanitário, fraterno, em todas as ações nossas, em todos os sentimentos e pensamentos. Esse livro que nós escrevemos, ele foi despertado especialmente por uma questão que há muitos anos estava lendo, né, de lia, matutando, e é uma questão que nos deixa inquieto, me deixa inquieto ainda até hoje, do Livro dos Espíritos, a questão 930 desta obra magnífica de Kardec. Mas não é a questão, a pergunta de Kardec que nos deixa inquieto, a resposta dos Espíritos, que é pior ainda, né, porque a resposta é provocante para nós. E na resposta à questão 930, os Espíritos dizem assim: em uma sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Isso inquieta a gente, porque nós estamos dizendo que vivemos numa sociedade que se organiza a lei do Cristo, porque nós somos cristãos. Nosso país se diz cristão. E o nosso país, onde a maioria da população se diz cristã, nós vemos que uma grande parte da população passa fome. Fome de alimento, nutrientes. Como pode um país se diz cristão, e os Espíritos nos colocam essa questão importante, ter 33 milhões de pessoas, de brasileiros, de irmãos nossos, passando fome, tendo aquela questão chamada de insegurança alimentar, não sabendo o que vai comer no dia seguinte. É muito preocupante isso num país, e nós como espíritas temos que estar conscientes do nosso papel nisso. Mas quando os espíritos nos falam de fome, a gente pensa muito na questão do alimento material, que é primordial, básico. Mas não é só isso que eles falam para nós. Eles falam da fome de saúde. Grande parte da população morre ainda por doenças perfeitamente evitáveis, porque não tem acesso aos tratamentos adequados, por às vezes não ter dinheiro, por às vezes o sistema coletivo não estar ainda atendendo às necessidades desses irmãos. Eles também falam de fome de educação, mas a educação com qualidade para todos, não somente para alguns, para que tenham todos acesso a esse processo educativo. Falam também da fome de um trabalho digno, porque isso é um direito e um dever de uma sociedade, dar trabalho, de favorecer a cada membro ter o seu trabalho digno. E aqui novamente falamos de uma forma muito triste o que enxergamos há poucos dias no nosso estado, que nós amamos tanto, né? Nossa região lá da Serra, trabalho escravo, em pleno século XXI, num país se diz cristão, onde talvez todos aqueles que fossem escravizando os outros se diziam cristão, talvez, não sei. Então isso é muito triste, nós estarmos ainda vivendo em sociedade assim. Fome de segurança, de nós termos condições básicas para viver, segurança, saber que podemos sair da rua e voltarmos vivos, mas saber também que ao sair eu tenho uma casa que eu possa voltar, que eu tenha segurança para meus filhos, para minha família, para todos, além da fome de cultura, porque isso é uma necessidade básica da alma humana, o lazer, a cultura, o entretenimento. Então nós estamos ainda muito aquém dessa sociedade que se segue segundo a lei do Cristo, como diz os Espíritos. Então é importante nós destacarmos
essa reflexão que às vezes mexer um pouco com a gente, mas é importante. Nós temos que às vezes discutir um pouco sobre isso também. Mas isso não é preocupação do Luiz Roberto ou de algumas poucas pessoas. Kardec falava isso. Kardec fala na Revista Espírita, de 1868, as fases que o Espiritismo teria. Aquela da curiosidade, depois do estudo, da consolidação, da propagação, e a quarta fase, que é a fase que devemos estar vivendo agora, a influência do Espiritismo na ordem social. O Espiritismo influenciando a sociedade como um todo. O Espiritismo é aqui colocando como as ideias do Cristo, a moral do Cristo. Então é isso que nós devemos nos preocupar também. Como espíritas, qual é o meu papel na construção do mundo de regeneração? Porque nós sabemos que o mundo está sendo construído, a revelia ou com a nossa ajuda. Mas qual é o meu papel agora individual, nesse sentido coletivo da construção do mundo de regeneração? Kardec escreve em vários momentos, naquele livro conhecido A Viagem Espírita, 1862, na Revista Espírita, na Gênese, ele fala desse mundo de regeneração, uma nova ordem social. E essa nova ordem social baseada no quê? Na fraternidade. A fraternidade como uma pedra angular. E a gente fica esperando, talvez como espíritas, que o mundo da regeneração, ele está chegando, é só esperar sentadinho que ele vem. Não, ele precisa da nossa contribuição, do nosso braço, da nossa força. E se nós ficarmos esperando sentado, talvez não tenhamos a capacidade de participar desse mundo da regeneração. Mas o que é esse mundo da regeneração? A gente já sabe, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho nos fala, e ele diz assim, para nós entendermos qual é que é o nosso papel e como devemos trabalhar para construir esse mundo. Ele diz assim, no mundo da regeneração, uma perfeita equidade preside as relações sociais. Equidade. E aí ele complementa, o mais forte auxiliando e amparando o mais fraco, não oprimindo, mas auxiliando e amparando. O mais inteligente conduzindo o menos capacitado e não o explorando. Então, nesse momento que a gente começa a enxergar talvez esses lampejos de mundo de regeneração, talvez nós já estamos passando de algum período dessa reencarnação, mas talvez enxerguemos algumas coisas chegando nesse momento, dessa equidade nas relações, desse auxílio mútuo de solidariedade. Nós, como espíritas e cristãos, devemos estar preocupados com as desigualdades e injustiças que estão acontecendo no mundo atualmente. E a gente sabe, meus irmãos, que isso não é coisa recente. A gente sabe que o mundo sempre até hoje, comandado pela injustiça, pela opressão. E para vocês verem que não é algo recente, esse livro vocês conhecem, né? O Ave Cristo, né? Ele passa no ano 200 e pouco depois da partida de Jesus. Quem leu essa obra, vale a pena ler de novo. Quem não leu, vale a pena a leitura. E aqui eu vou pegar um pequeno parágrafo do Quinto Varro. Quinto Varro é o personagem principal do livro. Ele é um espírito já de elevada estirpe moral, mas reencarna especialmente para ajudar um dos seus espíritos amigos, Tassiano, um filho que se perdeu pelos caminhos na reencarnação. E ele reencarna para ajudar ele numa próxima encarnação de novo, sabendo que poderia o filho não seguir. Mas é claro que quando um espírito dessa envergadura encarna, não é só para ajudar um, é para ajudar uma coletividade. E Quinto Varro vem com esse objetivo. E lá no início do livro, ele fala, já com aquele sentido de humanitário que ele tem, ele diz assim, dizem sobre ele, né? Sobre o Quinto Varro. Emmanuel fala assim, doíam-lhe na alma a ignorância e a miséria com que as classes privilegiadas mantinham a multidão,
e perdia-se em vastas cogitações para encontrar um ponto final aos milenários desequilíbrios da sociedade e da sua pátria. Parece que eu estou lendo uma coisa para nós agora, né? Mas Quinto Varro já tinha essa preocupação naquele período e fez todo o esforço, o seu trabalho para isso, né? Mais adiante ele vai falar, você se lembra que ele assume a postura, o nome de um outro que o salvou de uma morte, né? Ele assume o nome do irmão Corvino, que havia desencarnado para salvar ele. Então ele assume o papel também do irmão Corvino nessa comunidade nascente ainda do cristianismo ainda ali. E ele diz assim para essa comunidade agora, quando ele já estava inserido nela: se desprezarmos o próximo, comentava ele inflamado de confiança, como atender o nosso mandato de caridade? Cristianismo é viver o Espírito do Cristo em nós. Então, se esse assunto não é recente, nem por isso ele pode ficar adormecido na nossa mente, no nosso coração. Porque nós vivemos em comunidade. Não conseguiremos manter a paz, a felicidade, a segurança, como diz, não fugiu o nome do Espírito, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, enquanto não desenvolvermos o sentido de caridade, humanidade e solidariedade na sociedade. Porque não somos uma ilha. Não, eu estou bem, meu filho, minha família, está todo mundo bem. O resto é que se cuide. Não existe isso. Por isso que o Espírito fala que não conseguiremos viver nem em segurança, se não vivermos em caridade. Porque a caridade vai desenvolver esse sentimento onde nós começamos a olhar para o outro com um olhar diferente, não mais com medo, mas às vezes com paciência, às vezes com piedade, mas sempre com caridade. Porque nós vivemos, como dissemos, em comunidade, e nós somos seres políticos. E alguns podem se assustar com esse termo. Não, agora já vamos falar em política em casa espírita, partido disso. Não. Nós sabemos que o termo política vem do grego, polis, viver em sociedade. E esse é o objetivo. Nós somos seres políticos e vivemos em comunidade. E a nossa ação interfere e contribui ou não contribui, ou atrapalha a vida em sociedade. Então, no exercício da espiritualidade, que é, nós somos sim espíritos imortais, mas se nós estamos na matéria, porque nós necessitamos estar aqui. O objetivo de estarmos aqui é o desenvolvimento intelecto-moral. E estamos encarnados porque a matéria é um instrumento, o corpo é um instrumento. As necessidades que encontramos ao nosso redor são os instrumentos para essa transformação nossa também. Então vamos aprender a viver em companhia, em harmonia, melhor dizendo, quando estivermos também desenvolvendo esse sentimento de solidariedade com o outro. Às vezes a gente fica um pouco preocupado, e a gente está falando entre irmãos espíritas, mas isso acontece nos outros meios religiosos, de a gente achar uma espiritualidade uma coisa muito ideológica, idealismo, não ideológica, né? E eu usei uma expressão, aliás, eu li uma entrevista do padre Júlio Lancelotti, que é uma figura humana extraordinária, faz um trabalho ali na sua comunidade em São Paulo, com aqueles que são chamados de invisíveis na sociedade, né? Na realidade só são invisíveis quando não atrapalham, né? Que são aqueles que são os desvalidos, né? Os abandonados, os esquecidos da sociedade. Ele trabalha na Cracolândia com aqueles que vivem em situação de rua, crianças, aidéticos, essas assim que às vezes são esquecidos por todos. E uma frase que ele disse que me marcou muito, ele diz assim, porque perguntavam para ele se a espiritualidade, assim, o sentido de espiritualização do ser humano ia ajudar a resolver essa situação. Normalmente eu pensaria, claro, espiritualizar o ser humano vai ajudar a fazer isso, a tornar essa sociedade melhor. Mas ele diz uma coisa interessante, que estamos muitos vivendo uma espiritualidade alienante, que é uma desconexão com a dura realidade com que vivem os outros. E essa expressão é muito forte para a gente, porque a gente é assim, não, eu estou numa casa espírita, ou eu estou num templo religioso, evangélico, católico, bandista, qualquer outro, então eu estou desenvolvendo a minha espiritualidade. E às vezes nós estamos desenvolvendo uma espiritualidade alienante, nos fechando em pequenos grupos e esquecendo do nosso papel no mundo.
da nossa ação no mundo. E ela é importante, é fundamental. Porque aí nós esquecemos e paramos de olhar que o outro sofre, que o outro tem dor. Se ele bater na casa espírita ou na porta da minha casa, eu até enxergo isso, mas eu não vou atrás disso. Eu não vou atrás de aplacar o sofrimento do outro. E aí nós nos lembramos do Evangelho, da parábola do bom samaritano, aonde tinha aquele caído, que ninguém sabia qual é que era a origem dele, se era rico, se era pobre, porque ele estava sem roupa, não tinha nenhum pertence ao seu redor, então ninguém sabia nem qual é que era a sua nacionalidade ali, né? Nacionalidade não existe naquela época, a gente só está usando esse termo agora. E passaram dois que se diziam espiritualizados, o sacerdote e o levita, que eram os doutores da lei, que era a autoridade máxima do aspecto religioso, e passaram ao largo. Aí passou alguém que era o desprezado da sociedade, o samaritano, que eles eram considerados a ralé, né, pelos judeus, e aquele, Jesus usa esse exemplo, né, porque é uma história, não é uma verdade, não é um fato contado, mas uma história que Jesus conta para nos mostrar o que é ser espiritualizado. Sem ter religião, sem ter preocupações com o outro, ele levanta o outro, carrega, o leva à hospedaria, toda aquela história que nós conhecemos. Vai até o fim, até a melhor. Eu vou sair, quando eu voltar, né, se tiver alguma despesa eu pago a mais, diz para o hospedeiro, né? Então essa desconexão que serve de exemplo o sacerdote levita não pode estar mais em nós, porque nós temos que ter esse sentido de viver em comunidade. Essa visão humanitária tem que ser desenvolvida cada vez mais em nós, participando inclusive de políticas, de ações que contribuam para a construção de políticas públicas saudáveis aos outros. É muito bom, fundamental, e não estamos menosprezando o trabalho que fazemos na casa espírita. Ele é muito importante, é fundamental. As cestas básicas que damos para aqueles famintos, aqueles que estão passando frio, damos agasalho. Aqueles que vêm em desespero na casa espírita, nós temos atendimento fraterno, temos o passe. Tudo isso é fundamental. Mas se nós pensarmos, pessoal, isso é uma atividade que vai atender, às vezes, uma família, uma pessoa, um indivíduo, um espírito, um grupo mediúnico também. Nós, para construir uma sociedade mais consolidada, no aspecto solidário e participativo, nós temos que arregaçar as mangas e participar dessa sociedade. Nas questões políticas do mundo, novamente, não vamos pensar em política partidária, também é um dos fatores, quando for necessário, sim, mas participar ativamente, conscientizando as pessoas, o nosso vizinho, o colega, aquele que às vezes pensa diferente, e você identifica que o pensamento dele às vezes está equivocado em relação aos desvalidos do mundo, porque senão a gente não vai conseguir fazer essa transformação. Há uma frase de um outro religioso, agora evangélico, pastor Henrique Vieira, é um pastor carioca, e também conhecemos ele através da internet, e a gente foi buscar informações sobre o trabalho dele. É um trabalho muito bonito que ele faz numa comunidade carente, uma igreja, se não me engano é batista, mas não importa isso. Mas uma frase que ele usa, que ele utiliza, que eu estou utilizando aqui, a gente colocou no livro e ali eu não coloquei a autoria, então quando estou fazendo a palestra eu coloco a autoria da frase. Que ele, para mim, seria o símbolo ou a forma mais fácil, mais profunda de entender o que é a caridade integral, que nós como espíritas já estamos estudando e compreendendo isso. Ele diz que a caridade é auxiliar o indivíduo na recuperação do seu próprio senso de humanidade. Olha que interessante essa expressão, é muito profunda. Porque aquele irmão que muitas vezes está passando, seja as necessidades do corpo ou da alma, ele perde o senso de humanidade. A gente vê muito isso nos livros de André Luiz. Espíritos perderam o senso de humanidade e se transformam em verdadeiros, desumanos, se podemos usar essa expressão. E nós, como espíritos encarnados, temos que trabalhar na nossa sociedade para que aquele irmão que está passando por suas dificuldades
possa ser ele alguém que está passando fome, ou aquele que cometeu crimes, ajudá-lo a compreender e a resgatar esse sentido de humanidade que ele já não se identifica mais. Então a gente sempre fala muito isso nos ápices, né, das casas, né, a ação social da casa espírita, né, que quando a pessoa vem na casa espírita, e é um pequeno exemplo disso também, não simplesmente dar a sacola com alimento para ela matar a fome, mas às vezes dar a sacola, olhar no olho do outro, às vezes ver que o olho do outro está com lágrimas, ter um tempo para ouvir, ter um tempo para aconselhar, se for o caso. Apenas olhar, às vezes é suficiente. A gente vê muito disso também, às vezes a pessoa dá a sacola e já vira a costa para pegar outra e dá a sacola para o seguinte. Esse é um pequeno exemplo, né? Mas como é importante nós desenvolver esse sentido em nós. Pascal, que diz essa expressão, que eu anotei aqui para não perder no Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim Pascal no Evangelho: sem caridade não haverá descanso para a sociedade humana, digo mais, não haverá segurança. Quem vive descansado hoje na sociedade ou em segurança? O que está faltando aí? Mais polícia na rua? É claro que não. Mais segurança na nossa casa? Mais cerca elétrica? Mais... Não. Falta caridade. Falta caridade. Porque é isso que está fazendo nós nos tornarmos inimigos um do outro, né? Aonde, quão bom seria nós podermos deixar nosso carro ali fora agora, aberto, sem perigo de ninguém passar e pegar. Seria muito bom. Isso vai ser possível? Vai ser possível. Esse mundo de regeneração pode deixar, pessoal. Deixe seu carro até baixar na ignição. Não deixe agora, nós não vamos ser ingênuos, mas vai chegar um momento que nós vamos conseguir deixar isso. O que está faltando para isso? É nós trabalharmos a caridade em nós, para que todos se sintam em algum momento, ou em todos os momentos, amparados. Por que somos tão individualistas hoje ainda? Nós espíritas mesmo? Por que nós procuramos tanto ter assim a segurança para nós? Porque nós sabemos o seguinte, pessoal, e aqui não é ingenuidade, eu não sou ingênuo, vocês me conhecem também. Se eu não cuidar de manter uma previdência para mim, no sentido assim, materialmente falando, talvez daqui a 10 anos, quando eu precisar, ninguém vai me dar um amparo. Eu vou ter que me virar sozinho. Então eu me fecho um pouco mais em mim nisso, para me proteger, para no futuro não depender de ninguém. Agora imaginemos uma sociedade onde assim, todos trabalhamos, temos oportunidade, e não precisamos ter tanto sentido de amealhar coisas para a prevenção do futuro. Porque eu sei que se faltar daqui a algum pouco, a sociedade, a comunidade vai gerir isso. Isso é um mundo regenerador. É algo que é possível construir com os nossos conhecimentos e nossas informações. Mas hoje estamos vivendo uma sociedade competitiva, opressiva, exploradora, numa luta constante de interesses antagônicos. O próprio Pascal diz isso. Então, como espíritas, temos que começar a caminhar no desenvolvimento desse sentimento de caridade individual, que isso passa por mim primeiro, que não há transformação que é de fora para dentro. Então, fazer essa transformação, mas também desenvolver esse sentido de caridade no contexto social e coletivo. Essa é a reflexão que devemos fazer juntos. Que mundo queremos construir? Um mundo de discórdia, de brigas. Eu acho que ninguém mais está gostando disso. Como diz os Espíritos, chega um momento que o mal cansa, e aí aquele que está no mal, busca alguma coisa nova para fazer, aí ele vai no caminho do bem. A sociedade está chegando nesses extremos, né? Como Jesus disse, né? Que o escândalo há de vir, e às vezes está que vir em escândalos grandes proporções, para que haja as modificações. Mas não precisamos chegar nesse nível, se nós fizermos nosso trabalho antes. Esse é um momento que muitos estamos assustados, não só por causa da pandemia que nós passamos, mas por todas as lutas fraticidas que estão acontecendo, né? Tanto na luta das armas, como nas lutas verbais, nas lutas ideológicas, e a gente fica assustado com isso. Mas o que é isso? O que está acontecendo? Isso não é novidade, muito menos não pode ser novidade para nós, que sabemos que estamos passando por um momento de transição planetária, nós espíritas dizendo, momento de
saída de um mundo de regeneração, de provas e expiações, para um mundo de regeneração. E esse momento de transição é um momento de conturbação, conturbado, né? Emmanuel diz assim, num dos seus livros, as lutas finais de um longo aperfeiçoamento. Esse aperfeiçoamento é o que nós estamos sendo convidados a fazer. Para nós, na vida prática, é um momento desafiador. É um momento em que nós temos que estar com muita vigilância, com muito cuidado. Porque as características desse momento conturbado é abalos psíquicos. Estamos vendo em grande profusão. Desequilíbrios emocionais. Não enxergamos isso ao nosso redor? Desestruturações mentais. Pessoas perdendo, às vezes, o rumo da vida. Então é um momento de vigilância para que nós, que temos a compreensão do Evangelho e do Espiritismo, não caiamos nessas armadilhas. Há muitos religiosos, e aqui colocamos também muitos espíritos, que estão comprometendo as suas reencarnações com posturas, atitudes contrárias ao bom senso e à moral do Cristo, numa verdadeira desconexão entre o que sabe e o que faz, entre o que conhece e o que vivencia. E é importante nós estarmos atentos, porque nós estamos fazendo uma prova agora. É a prova para passar de ano, que nem no colégio. Eu faz alguns anos passei no colégio, acho que a maioria daqui também, mas vocês lembram assim, quando chegava na hora da prova, e às vezes era uma prova difícil, aquela matéria que eu não gostava, e o professor dizia assim, hoje vocês vão fazer a prova, mas por livro de consulta. Era uma alegria, né, pessoal? Pelo menos se você tinha lido o livro, você ia saber onde encontrar a resposta. Nós, como espíritos, estamos passando esse momento de prova com os livros de consulta à nossa mão, para nós olhar a todo momento, para não errar na escolha, não errar na atitude, não errar na nossa postura. Então não devemos permitir nos contaminar com esse estado geral de desequilíbrio, que é quase que uma epidemia que está atingindo a muitos, esse desequilíbrio mental e emocional. O Espiritismo é essa vacina para nos proteger desse desequilíbrio, mas temos que fazer a vacina, temos que nos proteger com ela. Nós já sabemos claramente o que é o bem e também o que é o mal. Se há alguma dúvida o que é o bem e o que é o mal na sua atitude, pensa assim. Jesus falava isso, né? Se coloque na posição do outro, recebendo aquilo que você vai dar para ele. Se você gostou, acha que aquilo é legal, então aquilo aparenta o bem, porque você não deseja o mal para você mesmo. Então é só colocar na posição do outro. Só que é um grave problema. Às vezes nós estamos achando que queremos construir o bem utilizando as armas do mal. E isso é impossível de acontecer. O bem jamais será construído com as armas do mal. E aí nós vemos alguns querendo defender a verdade, espalhando mentiras e falsidades, as famosas fake news. Outros querendo defender a justiça, promovendo a injustiça e a iniquidade. Outros querendo defender a paz e a liberdade, agredindo, agindo com violência, oprimindo e machucando o outro. Um livro, aliás, uma música que colocamos aqui no livro, para quem já leu o livro, eu agradeço, para quem não leu, espero que leia depois. Na página 188 colocamos uma música do Jimmy Cliff. Jimmy Cliff é jamaicano, né, cantor de reggae, compositor de reggae, e a música dele se chama Paz. E ele diz assim: como vai haver paz quando não há justiça? Alguém está levando mais do que a sua parte das bondades dessa terra, e isso não é justo. Tão poucas pessoas tendo mais do que precisam, enquanto há tantas bocas famintas no mundo para alimentar. Eu daria meu coração tão verdadeiro, e eu darei meu amor para você. Diga-me, como vai haver paz se não há justiça? Então nós temos que trabalhar como espíritas cristãos na construção de uma justiça social, uma participação efetiva nessa construção da sociedade. E o papel do espírita
da sociedade, Kardec coloca claramente nesse processo de renovação social, da construção de uma nova ordem social. O título que nós colocamos do livro vem de uma passagem do livro A Gênese, e vocês vão achar que eu estou sendo contraditório quando eu vou ler essa passagem agora. É curta. Diz assim Kardec: o Espiritismo não cria a renovação social. Puxa vida, então o Luiz Roberto falou tudo ao contrário agora. O Espiritismo não cria a renovação social. Mas vamos continuar. Kardec diz: a madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Agora vamos ver para nós. Pelo seu progresso moralizador, por suas tendências progressistas, das questões, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrangem, o Espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento de regeneração. Por isso, ele é contemporâneo desse movimento. Acho extraordinário esse pensamento de Kardec, 1869, lançado a Gênese, deve ter sido o ano anterior, esse pensamento de Kardec, colocando o papel do espírita na sociedade. Não é o espiritismo vai levantar a bandeira de justiça social, mas quem é espírita? O espírita está ao lado desse processo. E se a gente não entendeu ainda a doutrina espírita, talvez nós tenhamos agindo contrariamente a esse processo. Por isso que é importante a gente avaliar a nossa ação, o nosso pensamento, a nossa forma, a nossa postura que estamos tendo, não só dentro da casa espírita, mas especialmente fora dela. Como eu disse para vocês, talvez essa fala de hoje possa ser um pouco incomodativa, mas ela é importante que nós façamos em nós, porque a partir dessas reflexões nós verdadeiramente vamos fazer a transformação íntima em nós. E para nós encerrarmos, uma frase também do livro Ave Cristo, agora é do espírito Emiliano. Vou contar rapidamente a história do Emiliano. Emiliano se enamorou de uma jovem e, naquele afã, daquela paixão, ele engravidou a jovem e amava ela, e ele ia casar com ela, só que ele teve que ir para a guerra e faleceu na guerra. E essa jovem então estava grávida, sem ter o pai junto de si. Vocês imaginem, no ano 200 e pouco ali, antes do ano 300, o que era isso, se hoje ainda alguns encontram essas dificuldades. E ela estava apta, pronta para fazer o aborto, porque a vida dela ia se acabar com aquela situação toda, a família não ia aceitar. Foi difícil. E em um momento em que ela estava pronta para fazer esse aborto, Emiliano, agora em espírito, aparece para ela e diz assim: eu só expliquei a história, mas para nós entender essa frase tem a ver conosco agora. Viveremos longe da luz quando não cogitarmos acendê-la no próprio coração. O convite que ele está fazendo para a sua amada, nesse momento, também serve para nós. Vamos acender no nosso coração essa luz, a luz que Jesus já nos mostrou que ela é imensa, aqui em nós ainda está pequena. Se a gente não acender ela ainda, nós ainda estaremos em trevas. Não aquela treva absoluta que estávamos nas encarnações anteriores, mas ainda em trevas, porque ainda não fizemos fomentar essa luz, expandir tudo que ela tem que fazer. A doutrina espírita, meus irmãos, nós não somos, como é que eu vou dizer assim, eleitos, né, do Senhor para receber a doutrina espírita. Nós somos carentes. Por isso que recebemos a doutrina espírita, para que nós não tenhamos mais nenhuma dúvida, né, da lei de ação e reação, da reencarnação, lei de causa e efeito, evolução, espírito imortal. Porque com esse conhecimento temos a base concreta para fazer a verdadeira transformação íntima, moral, que é o primeiro ponto, para fazermos a transformação social, coletiva, do mundo como um todo. Muito obrigado, meus amigos, pela paciência, pelo carinho de todos, e esperamos que Jesus sabemos que Jesus está sempre do nosso lado, e esperamos que nós estejamos sempre atentos a esse convite de Jesus à nossa transformação. Muito obrigado, pessoal. Agradecemos o Luiz Roberto pelo seu carinho, por sua disposição de estar conosco, que ele leve o nosso abraço, o nosso carinho, e estejamos juntos sempre
no estudo. Então agora vamos para a parte da oração, preparar para o passe, agradecendo a Deus, a Jesus, a equipe espiritual, por esses momentos de reflexão, que todos nós possamos levar esse tema, ler novamente o livro, refletir, perguntar para nós mesmos se estamos aproveitando esta reencarnação, estes momentos de luz que estamos passando. Tantas informações para acordar a nossa consciência para esse despertar. Que a luz da espiritualidade siga conosco e que cada um de nós que está aqui possamos todos gerar junto energias positivas e também endereçar para nossos companheiros, colegas, amigos, aqueles que gostam de nós, aqueles que não gostam muito, tanto encarnados como desencarnados, aqueles que estão doentes, o restante da nossa família. Rogamos ao Senhor esta força, esta coragem, este ânimo para seguir em frente, buscando fazer essa transformação. Então, agradecido por esse momento, ainda convido a todos para que nós possamos fazer a prece do Pai Nosso, para que possamos assim endereçar, irradiar muita luz, muita paz para toda a nossa região, as casas espíritas, o movimento, para o nosso Brasil, pelo nosso mundo, pelo nosso planeta Terra e o universo todo, criação do nosso Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixa, Pai, nós cair nas tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, e que assim seja. Então agradecemos a todos esse momento que estamos juntos, compartilhando esses ensinamentos, e aqueles que precisaram passe ainda, aguardem um momento, e aqueles que vão retornar aos seus lares. Muita paz, muita serenidade e uma boa semana. Que Deus nos acompanhe e que assim seja. Encerramos então a primeira parte, agora vamos ter os passos.